Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente está dando início agora à nossa primeira aula Plus, tá? Sobre fotografia que eu prometi para vocês. Ela não está, como é que eu posso dizer para vocês, incluída no preço, no pacote ou no curso, tá? É uma aula que eu julguei ser importante como revisão, tá? Uma das aulas Plus que eu vou ministrar para vocês. E ela basicamente vem para reforçar o conteúdo que já foi ministrado, tá bom? Porque no início, quando eu comecei a fotografar, eu lembro que eu paguei, se eu não me engano, quase R$ 900, mais ou menos, há uns 7 anos atrás, para apenas aprender o tripé da fotografia. E mesmo assim, indo lá por 4 horas, né? Ou 3, agora eu não me lembro, para aprender só o básico, só o tripé, velocidade, abertura e ISO, eu saí de lá com os conceitos meio indefinidos ainda, embaralhado, mas como é que eu vou usar esses três? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Então, eu estou criando esse Plus, esse módulo Plus, justamente para reforçar um conhecimento, né, uma fixação que eu senti lá no início, quando eu comecei a fotografar. Então, na verdade, é mais um presente para vocês, tá? Porque eu acho que talvez vai ajudar na fixação do conhecimento que a gente já aprendeu nos últimos módulos, tá bom? Então, bora para a aula. Bom, pessoal, como eu havia dito antes, né, o módulo Plus, certo? E nesse módulo Plus, a gente vai rever novamente o método VAI, que eu criei, né? Que eu gosto bastante dele. Nós vamos fazer uma revisão, certo? E no final, vocês vão ter que fazer uma escolha, tá bom? Mas lá vocês vão ver qual é a escolha. Bom, pessoal, vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, aqui do lado, certo? É uma imagem que vocês vão achar na internet de forma fácil, de forma rápida, tá? Ela é uma das imagens mais conhecidas para fixar o conhecimento do tripé da fotografia, que é abertura, velocidade e ISO, certo? É um resuminho. E eu achei muito interessante que eu estou reutilizando ela. E eu reutilizei ela em pedaços, né? Em cada uma das aulas que foi ministrada, tanto na velocidade, quanto na abertura, quanto no ISO, tá? E aqui agora nós vamos dar nós vamos juntar as três variáveis, né, do tripé da fotografia e entender um pouquinho melhor o que não fazer e a melhor forma de executar uma imagem, tá? De capturar a luz. Então tudo que a gente aprendeu até agora foi para absorver a luz, né, no sensor do equipamento. Não importa se você tem uma câmera profissional ou um smartphone, tá? A forma de captar a luz é a mesma. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Bom, como vocês podem ver aqui do lado, essa imagem ela possui três partes. Na primeira parte, a gente tem a parte de abertura do diafragma, tá? Ou abertura da lente, como a gente já viu nas outras aulas. Vocês podem ver ali que começa com F32, né? E passa por todos até chegar no F1.4, né? A gente aprendeu o que nas outras aulas? Que quanto mais aberto for o diafragma, mais desfocado vai ficar o fundo e o que está à frente do assunto principal. Nesse caso aqui, o assunto principal é aquele bonequinho, vocês estão vendo? E tudo que está distante dele vai ficar mais ou menos nítido. Conforme a gente vai abrindo a lente, a montanha lá no fundo ela vai ficando desfocada. Tá vendo? Ela vai perdendo a nitidez, certo? Perfeito. A gente aprendeu também ali em Shutter, né, que é a velocidade do obturador, tá bom? Quando quando o sensor vai receber a luz, o sensor, né, ele fica aberto por um determinado tempo. Ó, eu vou receber a luz por 1 segundo, eu vou receber a luz por meio segundo, né? Então,
essa é a velocidade que o sensor é exposto à luz, tá bom? A gente pode ver ali, ó, que o número 1, né, ele é 1 segundo, tá bom? Dividido por 1000. Então, ali aquele 1000 é que 1 segundo está sendo dividido por 1000. E lá na ponta da direita, no caso, é 1 segundo sendo dividido por 2, certo? Então, a gente pode ver o seguinte, quanto mais para a esquerda, quanto mais rápido, quanto maior for o número, mais rápido o sensor vai ficar sendo exposto, tá? Então, por exemplo, se eu coloco 1 para 1000, ele vai bem rapidinho, né? Se eu botar mais próximo de 1 segundo, por exemplo, de 1 para 1 ou 1 para 2, mais lento ele vai ficar. Então, mais tempo o sensor da câmera, né, do equipamento, vai ficar recebendo luz, certo? E o que isso acontece na foto? Acontece do assunto ficar em movimento, certo? A gente viu lá naquela primeira fotografia, né, que um ser humano é capturado, um bom exemplo disso. Se o assunto principal estiver parado, não tem problema nenhum. Você pode utilizar a velocidade, né, do obturador lento, se você quiser captar mais luz, tá bom? Mas se o seu assunto principal estiver em movimento, eu aconselho a você utilizar a velocidade mais rápida, tá bom? Feito? Agora vamos para o terceiro e último. A gente também aprendeu sobre ISO, né? E o que é ISO? ISO é a sensibilidade do sensor à luz, tá bom? Então, quanto menor for o ISO, menos sensível ele vai ser e menos grãos ele vai ter. E lá no cantinho da direita, por exemplo, lá embaixo, a gente vai ver ISO 25600, né? A gente está dizendo para o sensor assim, olha sensor, fique bem sensível à luz. E geralmente esse ISO de 25600, ele é usado com pouca luz no ambiente, tá bom? Isso vai depender muito do seu equipamento. Como a gente viu lá nas primeiras aulas, né, nos primeiros slides, quando o equipamento tiver mais opções de ser sensível à luz, mais caro o seu equipamento vai ser. Independente se você tiver um smartphone ou uma câmera profissional, tá bom? Então, mas esses grãos, pessoal, ele é o sensor tentando captar luz. Aqueles pontinhos pretos ali, por exemplo, são pixels, né? Vamos colocar dessa forma para a gente entender melhor. São pixels que não receberam luz, tá bom? E a parte que aparece para nós é a parte que recebeu luz. Então, basicamente funciona dessa forma. Mas aí vem a grande dúvida, né? Tá, como que eu escolho essas três opções? Quando que eu escolho? Pessoal, tem a forma mais correta de fazer e tem a forma errada. O resto, pessoal, é questão artística mesmo, tá? A gente vai ver agora nesse primeiro exemplo aqui, que a gente vai ver no próximo slide, são fotos impossíveis de serem feitas, tá bom? Em laranja ali a gente vai ver o seguinte, ó, se eu utilizar um F32, né, vamos colocar dessa forma, o F32, a abertura 32, bem fechadinho, tá? Eu estou dizendo o que para o meu sensor? Olha, eu quero tudo nítido, tá? Só que para isso, obviamente, né, vai entrar menos luz no meu sensor, tá bom? E também eu vou querer a velocidade do obturador de 1 para 1000. Então, ou seja, eu estou dizendo para o meu sensor o seguinte, eu sei que você está recebendo menos luz por causa da minha abertura. Só que agora eu quero que você fique recebendo por menos tempo ainda luz no meu sensor. Aí ele vai dizer, ok, está entrando menos luz e você quer e eu vou ficar menos exposto à luz ainda, então tá bom, é isso que você quer, eu vou fazer. Aí ele vai ser bem rápido, tá? Aí vem a outra opção, ISO 50. Você está dizendo para ele assim, olha, eu quero que você tenha o menos sensibilidade de luz possível.
Aí o sensor, aí quando você fizer uma foto, qual vai ser o resultado? Se você tem uma abertura, deixando passar pouca luz. Se você está expondo o seu sensor rápido demais e a sua sensibilidade está muito baixa, qual é o resultado da foto? Nada de foto, vai ficar tudo preto. Então, eu acredito que nem Photoshop resolva, tá? Aquela coluninha ali, aquelas 3 colunas ali são exemplos de fotos impossíveis de serem executadas, tá? De serem feitas. No canto direito também é verdadeiro, tá bom? Por exemplo, digamos que você está dizendo para o seu sensor assim, ó, para sua lente no caso, né? Olha, eu quero a minha lente bem aberta, ou seja, toda a luz possível que tiver no ambiente, eu quero que o meu sensor receba. A minha lente vai ficar 100% aberta, tá bom? Perfeito. Isso vai fazer o quê? Com que depois que você focar no seu assunto principal, olha, meu assunto principal está aqui, bom, agora está tudo certo. Só que, em compensação, claro, obviamente, né, que é esse o nosso objetivo, o nosso fundo, né, o nosso background e a frente do nosso assunto principal vai ficar tudo bem desfocado, quase nada nítido, tá bom? Então o sensor vai dizer, beleza, não tem problema, vamos seguir o baile. E aí você chega e diz assim para o sensor, olha a velocidade, eu quero que você fique mais tempo possível recebendo luz do seu sensor, né? Aí o sensor vai dizer, ok, a lente já está aberta, eu estou recebendo bastante luz, né? E você quer que eu ainda fique mais tempo recebendo luz? Ok, não tem problema, vamos lá. E aí você diz o seguinte, não, o sensor, né? Agora eu quero que você fique mais sensível à luz possível, colocando ISO 25.600. O sensor vai pensar, bom, está entrando um monte de luz. A minha fotometria, né, já está no +2 lá, por exemplo, né, já mais sei lá quantos, né, porque o sensor está recebendo tanta luz que ele fica dizendo para nós quanto ele está recebendo. E você está dizendo para ficar mais tempo recebendo luz e ser mais sensível, o resultado da nossa foto vai ser uma foto totalmente branca, estourada, certo? Então, eu marquei aquelas 3 colunas ali, dizendo que fotos impossíveis de serem feitas porque elas basicamente vão ficar todas brancas. Pessoal, e o pulo do gato, né, para como vocês vão escolher as opções, né, dentre essas 3, vocês vão ter que fazer uma escolha, né? O que vocês querem priorizar na fotografia de vocês. E basicamente, pessoal, o pulo do gato é o seguinte, ó, vamos ler ali embaixo. Geralmente você escolhe 2 variáveis e depois corrige com a terceira, tá bom? Então nós vamos ver isso melhor agora. Bom, aqui eu marquei nesse slide o seguinte, ó, fotos bem possíveis de serem feitas. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei em amarelo. Depois, no segundo exemplo, vai ficar em verde. Mas, por exemplo, digamos que você quer o seu background bem nítido. Digamos que você está fotografando a praia, ou você está num campo, e você quer pegar o cenário, né, da sua viagem tudo bem nítido. Tudo bem, não tem problema. Você vai escolher lá um F16, F22, né? Porque você quer tudo nítido, tá bom? E aí você diz o seguinte, olha, mas eu tenho uma pessoa também, né, nessa minha imagem, e eu não quero ela em movimento. Obviamente, o seu assunto principal vai ficar parado. Então você vai escolher em torno de 1 para 250, certo? Né? Você já tem a sua fotometria feita ali, você já tem a sua composição pronta. Só que agora a gente vai dizer para o sensor como ele deve melhor se comportar, tá bom? Só que aí você não vai escolher um ISO baixo, né? Porque a sua abertura ela já é pequena e a sua velocidade é relativamente alta do seu obturador, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dizer para o seu sensor ficar um pouco mais sensível à luz. Eu coloquei como exemplo aqui, pessoal, esses ISOs altos, tá? ISO 6.400, 12.800, 25.600. Claro, isso vai depender, pessoal, do seu equipamento, como eu já tinha dito antes. Mas provavelmente, dependendo da sua luz disponível, não sei se você está, por exemplo, na floresta ou
tá nublado ou se tem luz a pino, né? Provavelmente o seu ISO, pessoal, ele vai ser em torno ali de ISO 400, ISO 200, né? Vai depender muito da sua abertura, certo? Se a sua abertura da lente estiver em f32, obviamente o seu ISO vai ter que ser um pouquinho mais alto, tá bom? Mas se o seu ISO, se a sua abertura, por exemplo, for um f8, f11, né? O seu ISO vai ter que ser um pouquinho mais baixo, tá bom? Acho que vocês já estão começando a fixar esse conhecimento, né? Começando a sedimentar um pouquinho mais, a entender um pouquinho mais como que funciona. Vamos agora para o outro exemplo também de uma foto bem possível de ser feita. Certo, né? Agora vamos dizer o seguinte, tá? Você tem um outro objetivo. Digamos que você está à noite, certo? Beleza. Ou com pouca luz ambiente, no caso, né? E você está dizendo para o seu sensor assim, olha, tá de noite, eu tenho pouca luz. Eu quero que você fique bem sensível à luz, né? Então você vai escolher um ISO ali entre ISO 6400 ou o maior ISO que seu equipamento puder colocar. Feito? Beleza. Só que aí, pessoal, você está... digamos que você está viajando, né? E você quer pegar um movimento noturno, né? E você também quer fazer uma técnica de light paint, por exemplo, com os rastros dos carros e dos caminhões e dos ônibus passando. Então a sua velocidade do obturador ele tem que ser um pouquinho mais lento. Então quanto mais próximo de 1 segundo você colocar, melhor. Alguns equipamentos é bem possível de colocar até mais de 1 segundo, tá bom? Isso vai depender de equipamento para equipamento. Só que aí você escolheu um ISO alto e uma velocidade baixa. E a sua fotometria ela está dizendo o seguinte, olha, tem muita luz entrando no meu sensor, né? O que eu posso fazer? O que você vai fazer nesse caso? Você vai ter que fechar um pouquinho, né, a sua lente, o seu diafragma, para balancear a quantidade de luz. Ah, mas vai ficar mais nítido. Mas, pessoal, você está de noite, né? E o que você quer é que entre mais luz. Então, como eu disse ali antes, você vai ter que escolher duas variáveis e corrigir com a terceira. É bem possível que você consiga trabalhar com valores medianos. Aqui são só exemplos para a gente poder entender um pouquinho de forma bem grosseira, né, e de forma mais fácil de ser entendida, que quanto mais extremos forem os valores, as opções, melhor a luz, melhor vai ser a fotometria. Entendeu até aqui? Perfeito? Se você não entendeu direito, volte um pouquinho essa aula, ou se você não entendeu a variável de abertura, velocidade ou ISO, volte nas aulas anteriores e reforce o conhecimento, reveja as imagens de fixação, tá? E o seguinte, pessoal, eu prefiro, no meu trabalho que faço atualmente, tá? O que eu faço? Eu primeiro seto, né, a velocidade, certo? Então, por exemplo, eu sempre boto, como eu estou fotografando pessoas, eu geralmente escolho uma velocidade de 1 para 250, 1 para 200, 1 para 150, nessa casa de 100, certo? Porque o meu assunto está relativamente parado. Acontece de algumas vezes, como eu também fotografo crianças, acontece dela sair correndo. Então essa velocidade é uma velocidade relativamente boa para pegar assuntos que possam estar um pouco em movimento, tá bom? E o que eu faço também? Como eu gosto, como o nosso estilo de fotografia é pegar o fundo bem desfocado, apenas o assunto principal bem focadinho, bem nítido, para dar aquela cremosidade no fundo, né, no background, atrás do assunto principal. Então a gente utiliza em nossas fotografias aberturas por volta de 1.8, 2.0, 2.4, nessa casa dos dois, tá? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, vai depender muito da luz ali no caso, certo? E o que a gente faz? Se a foto ficou muito clara, a gente diminui o ISO.
Se a foto ficou subexposta, ou seja, com menos luz, a gente aumenta o ISO, tá? Então a gente utiliza o ISO ali como uma variável de correção para nossa fotografia, certo? Então, primeiro a gente escolhe a velocidade, depois a gente escolhe a abertura e depois a gente corrige com o ISO. Você, no seu estilo, você vai ter que escolher uma dessas três variáveis para ser de correção para sua fotografia, tá bom? Isso também, claro, vai depender do seu momento. Às vezes você está fotografando esportes e vai escolher uma dos três. Ou é um fotógrafo de dia, é um fotógrafo de noite. E aí, se você é um fotógrafo noturno, o seu ISO vai ter que ser alto. Então você vai ter que corrigir com a velocidade ou com a abertura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mas agora, pessoal, é o seguinte, também é a partir desse momento aqui agora que muitos fotógrafos não continuam com seus estudos. Que muitos fotógrafos aprenderam bem, por exemplo, a fotometrar e acham que já são fotógrafos. Então, eu elaborei esse próximo slidezinho, né? Se você viu o filme Matrix, você deve conhecer esse personagem. Você só está começando ou você já sabe o suficiente? Né, pessoal? Tem muitos fotógrafos que, sem o suficiente, param por aqui. Mas se você só está começando, tem ciência que está começando, que quer aprender mais, e outras técnicas e outras dicas, vamos continuar. E deixando bem claro, pessoal, na verdade, até esse presente momento, eu não te ensinei a fotografar, certo? Eu te ensinei a gravar a luz no sensor, usando o ISO, usando a velocidade do obturador e usando a abertura da lente, tá? Você só aprendeu até o presente momento a registrar a luz, a fotometrar e a gravar a luz no sensor. A fotografia, ela vai muito além desse tripé, tá? A fotografia, pessoal, uma foto bem feita, uma foto bem executada, né, tem composições ou tem ideias da arte, tá? Tem design, tem percepção, certo? Tem criatividade. Ela te ajuda também a resolver problemas. Por exemplo, você está fotografando, sei lá, o seu background não é muito bonito, né? Como que você pode fazer para resolver esse problema, certo? A fotografia, ela também serve para provocar reflexões. Ela desperta sentimentos e pensamentos, né? Não sei se vocês lembram, nas aulas anteriores, lá do Robert Capa, por exemplo, que fotografou uma adolescente, uma jovem, dando flor para um cara com uma arma. Aquilo ali é uma foto bem executada, tá? Porque provoca reflexão e pensamento. E afinal, onde nós estamos, né? Você aprendeu o alfabeto da fotografia e eu te ensinei a formar palavras. Só que a fotografia, ela tem que contar histórias, certo? E afinal, para onde a gente quer ir? Aprender a contar histórias, não é mesmo? E é isso que eu vou ensinar para você agora. Vou aprender a contar histórias através da arte. Mas antes de continuar, eu quero te dizer o seguinte: o chega de desculpas, o mínimo, o módulo, né, a estrutura toda que engloba o mínimo que você precisa saber, acabou. Agora nós vamos para uma outra parte mais interessante, mais gamificante, mais sensacional da fotografia, que é a parte da fotografia que faz te continuar nela, né? Se torna um vício. E no primeiro módulo, a partir de agora, nós vamos aprender o seguinte: sem luz, sem foto. Nesse módulo, eu vou te ensinar várias fontes de luz que você pode usar para compor a sua fotografia, para fazer a sua composição. Depois eu vou te ensinar a respeito de o que tem a ver a mulher mais linda do mundo, certo?
lá dentro desse módulo eu te explico melhor, mas de forma resumida são diversas regras para deixar o seu assunto principal mais bonito, regras de composição, tá bom? No terceiro módulo, a partir daqui, nós vamos aprender a contar uma história. Luz já tá ok, né? Ali no sem luz, sem foto a gente aprendeu, tá bom? Todas as formas de luz possíveis que a gente pode usar para nossa composição. Câmera. Bom, câmera eu já sei bastante coisa, né? A gente aprendeu o tripé da fotografia. E agora nós vamos aprender a contar uma história. Aqui eu vou te ensinar ângulos, né, cortes que o cinema usa para contar as histórias da melhor forma possível, tá bom? Esse quarto módulo aqui eu criei, ele é bem interessante. Com uma câmera dessas, até eu, pessoal, depois que tudo que você aprender nesse quarto módulo a partir de agora, vão olhar para sua foto, por exemplo, e vão elogiar a sua câmera. Não vão elogiar o seu conhecimento ou a sua criatividade. Se você quer saber mais, espera até chegar esse módulo. É assim, ó, sensacional. Eu sou suspeito em dizer. E a gente já viu, né, a gente está vendo, na verdade, o primeiro módulo Plus, né, que é a revisão e a respeito do método VAI. E no segundo Plus, pessoal, dos outros que estão por vir, foda-se as regras. Mas como assim? Você me ensinou um monte de regra, um monte de composição e agora foda-se? Calma. Para você pilotar um carro de Fórmula 1, você primeiro tem que aprender a dirigir um carro básico, certo? Então, espera até chegar lá. E, novamente, se você já sabe o suficiente, já quer colocar fulano fotografia, né? Você fecha o vídeo agora, você não precisa mais concluir nada do curso, você já está habilitado para botar fulano fotografia, cobrar R$100 por ensaio, né? E quando você ficar frustrado, você vai lembrar dessas aulas de novo e lembrar que é possível ter criatividade, se divertir com a fotografia, certo? Ter orgulho das suas imagens, né? E se você acha que você ainda tem que aprender mais e você quer saber, descobrir mais sobre fotografia, pessoal, eu te espero do outro lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.